Miguel, bem-vindo, e a quem nos está a ver, bem-vindo a todos ao Live Chef. Isto é um direto onde cozinheiros e pasteleiros estão à conversa sobre assuntos que normalmente não têm muito tempo para falar, enquanto estão em isolamento. Relembro que no final deste direto o vídeo vai ficar, ou a nossa conversa vai ficar disponível em itaste.pt da Intermagazine e das Edições do Gosto. O nosso produtor, Guilherme Felipe, vai estar aí pelo feed a ajudar no que for preciso. E relembro-vos para colocarem questões ao Miguel aí nessa caixinha, nesses dois retângulos com ponto de interrogação, porque a meio do direto ele vai ter a oportunidade de vos responder a quase todas as vossas perguntas. Bom, 11º direto, 11º episódio do Live Chef. Hoje o Miguel Pérez é o nosso convidado. Ele é chefe e proprietário do Pigmeu. Miguel, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Para nós, eu e o Guilherme, é um prazer ter-te aqui, até porque tu és daqueles que está na linha da frente do combate da restauração, chamamos-lhe assim, a esta epidemia, e acho que era importante perceber um pouco a tua visão e também falar-te um pouco sobre o teu percurso até aqui e também sobre de que forma estás a combater isto. Bom, acho que começávamos pelo falar um pouco sobre o teu percurso, que pelo menos eu não o conheço e gostava de saber como é que foi a tua vida até chegares ao Pigmeu. Como é que foi a minha vida até chegar ao Pigmeu? Então, eu comecei por tirar o curso de cozinha na Escola de Hotelaria em 2007. Fiz alguns estágios lá fora, trabalhei em vários restaurantes cá em Lisboa. Depois, a determinada altura, explorei a cafetaria do Museu do Chiado, montei um clube de jantares secretos na casa de um amigo nosso no Chiado. Depois estive a trabalhar durante uns meses como responsável de enoturismo numa quinta. Acabei a ir explorar, ajudar a montar um restaurante no Terreiro do Paço. Aí já era uma parte mais ligada à gestão também, enquanto que no enoturismo foi marketing. E, portanto, sempre saltei da cozinha para a sala, para a gestão, para o marketing, e sempre fiz um bocadinho de tudo e sempre tive projetos por conta própria também no meio disso tudo, em que fui experimentando várias coisas. Certo. E o que é que te levou a criar o Pigmeu, ou neste caso um restaurante que só serve produtos à base de porco? Então, isto foi em 2014, saídinhos de uma crise em que aquilo que estava a proliferar era a hamburgueria. Só havia hamburguerias em todo lado, eram os únicos negócios que funcionavam na restauração, e quando abrimos o Pigmeu o objetivo era um bocadinho combater essas hamburguerias, esses negócios que estavam a crescer e oferecer a mesma opção ao cliente, porque o cliente claramente queria aquilo, queria uma refeição barata, num restaurante, num estilo casual, mas nós queríamos que fosse com uma gastronomia um bocadinho melhor, que fizesse na mesma monoproduto e que fosse na direção das sandes. E, portanto, o Pigmeu nasce como uma casa de sandes e petiscos de porco, porque o porco permitia utilizar, para mim é o grande ingrediente nacional, é o porco, e permite-nos utilizar de ponta a ponta e com o mesmo produto fazer múltiplas coisas que são muito diferentes. Claro. Muito bem. E como foi a evolução do Pigmeu e a aceitação numa fase inicial até hoje? Como é que foi a tua história? São 5 anos. Nós este ano estávamos a comemorar o 5º aniversário. E são 5 anos de muita luta para conseguirmos vingar. Tivemos sempre alguma notoriedade, fomos sempre tendo clientes, os clientes foram sempre ficando, mas o próprio conceito do restaurante sempre foi evoluindo. Portanto, nós começámos por ser uma casa de sandes e petiscos, muito simplista, muito despretensiosa, e fomos evoluindo para um sentido mais gastronómico, fomos largando a pouco e pouco as sandes, percebemos que não eram as sandes que faziam sentido, aquela ideia de que a sandes uma boa sandes de porco poderia substituir um hambúrguer,
nunca foi muito verdade. Ok. E, portanto, aquilo que tinha saída era aquilo que era mais o que eram os nossos petiscos, e foi sempre por essa linha que fomos avançando. E conforme fomos avançando e mudando um bocadinho o rumo do conceito inicial de uma casa de sandes para um espaço onde o que fazia mais sentido eram os pequenos pratos que eram partilhados de forma a se poder experimentar várias coisas. Também houve mais liberdade criativa, e houve aqui também o encontro enquanto que no início o preço era um fator muito relevante, ou seja, havia um posicionamento de preço que era determinante do que é que o restaurante era. Nós decidimos que não íamos continuar a ter essa barreira do preço e que, portanto, íamos trabalhar com os produtos e produtores que queríamos e arranjar maneira de ter isso a preço acessível. Certo. Daí utilizarmos o porco do Freixo do Meio e compramos as carcaças inteiras e utilizamos de ponta a ponta, de forma a poder comprar um animal que foi criado solto, raça alentejana pura, meu bolota, que tem um custo elevado, mas que ao comprar o animal inteiro desmanchando cá, acabamos por conseguir preços melhores e ter produtos de qualidade superior. A mesma coisa com os legumes, em que pouco a pouco fomos passando para quase 90% de produtos biológicos nos legumes. Os ovos são todos de galinhas criadas soltas, também em produção biológica, e portanto com o tempo fomos conseguindo juntar estas mudanças que queríamos que acontecessem e que no início estavam muito condicionadas pelo preço, e que a determinada altura, se calhar a partir do segundo, terceiro ano, decidimos que não ficaríamos condicionados por isso. O preço nunca poderia ser uma condicionante para aquilo que são os nossos valores e aquilo que queríamos fazer. Tu chegaste a uma altura em que, pronto, no início começaste com muito porco, mas chegou uma altura em que os vegetais começaram também a ganhar o seu lugar dentro do Pigmeu. E Sim. de que forma é que tu introduziste isso sem desvirtuando o consumo ou seja, o conceito básico era à volta de um porco? Isso tem a ver com uma questão muito de filosofia própria de consumo de carne, de um consumo de carne mais consciente. Foi isso que começámos a questionar a determinada altura, até que ponto é que faz sentido consumir carne, como é que faz sentido consumir carne, é ético ou não consumir carne, e uma das conclusões a que chegámos no meio disto tudo é que faz sentido comer menos carne e faz sentido comer melhor carne. Ou seja, na equação da carta do Pigmeu, aquilo que acontece é que 1/3 são vegetais, 1/3 são as vísceras do animal e 1/3 só é a carne. No fundo, combater o desperdício que existe, que abatemos as carcaças e estamos a falar das miudezas representam cerca de 30%, não é? E esses 30%, grande parte acaba no lixo, vai para alimentar animais, etc. Mas não é realmente aproveitado para o consumo humano, que é onde devia estar a ser aproveitado. E, portanto, essa parte das miudezas é muito importante para nós. A parte dos vegetais, no fundo, é um complemento disso. Numa refeição em que já tens carne, já tens miudezas, tens pedaços de carne, o vegetal é o que traz o equilíbrio e é o que te ajuda a poderes ter uma refeição que não é só carne e reduzir o teu consumo de carne, claro, no fundo. E do ponto de vista de target, também acabaste por alargar um pouco o cliente. Acaba por tornar o restaurante mais inclusivo. O facto de termos 1/3 da carta com vegetais torna o restaurante bastante mais inclusivo. Muito bem. Tu agora atualmente és chefe e proprietário, mas já foste chefe só, sem ser proprietário. E sim. Para ti, qual é que são as grandes diferenças entre ser chefe Na verdade, nas funções em que eu estive quando trabalhei para outros, tive funções de subchefia em equipas muito pequenas, mas como chefe tive sempre nos meus próprios negócios. Okay. Portanto, nunca tive numa posição de chefe executivo com uma brigada grande, tive sempre em equipas
pequenas e muito singelas, não é? Ok, então, mas sendo assim, faço a pergunta de outra maneira. De que forma é que eu, cozinheiro, eu, chefe executivo, tenho uma brigada e que não é, o negócio na realidade não é meu, posso aprender contigo que é chefe e proprietário? Epá, eu acho que temos sempre todos muito a aprender uns com os outros. Comigo não sei muito bem o quê, porque eu sou exatamente o tipo de pessoa que não é muito bom em nada. Eu sou o tipo de pessoa que faço um bocadinho de tudo, tenho muitos interesses diferentes, tenho muita curiosidade, mas tenho muitas dúvidas. Não sou propriamente não sei propriamente o que é que posso dizer, o que é que as pessoas podem aprender de mim, porque é uma questão muito difícil. Muito bem. Fala-nos um pouco do trabalho que, antes disto tudo, estavas a desenvolver com o Freixo do Meio, que eu acho que era uma parceria fantástica. Se puderes falar um pouco Pá, disso. nós somos coprodutores do Freixo do Meio, ou seja, nós, em vez de fazermos uma encomenda semanal ao Freixo do Meio, comprávamos grande parte dos nossos vegetais através de um programa que é o CSA, significa Community Supported Agriculture, Uhum. ou seja, comunidade que sustenta a agricultura. E que, no fundo, é uma comunidade que se compromete com os agricultores numa base semanal, mensal, quinzenal, a consumir uma parte da colheita, não é? Certo. E isso permite ao agricultor saber o seu futuro e esse compromisso é sempre feito com base em 3 meses. Isso permite que o trabalho do agricultor tenha menos risco porque já tem o compromisso de quem compra do que é que vai ter saída. Ou seja, não o deixa à mercê do mercado e das leis do mercado. Pelo contrário, as decisões são tomadas em conjunto entre coprodutores e agricultor e todos trabalhamos em conjunto para chegarmos àquilo que é o melhor para a comunidade. Ou seja, é uma decisão partilhada, o risco é partilhado. Se o agricultor tiver uma quebra na produção, a comunidade vai suportar essa quebra na produção. Da mesma maneira que se o agricultor tem uma superprodução, esse excesso também é partilhado novamente com a comunidade. Ou seja, é uma maneira um bocadinho mais democrática e mais justa de produzir e de partilhar o risco entre produtor e consumidor. E o Freixo do Meio tem essa missão que é muito interessante, que é de manter um ecossistema montado e de fazer uma agricultura que é regenerativa. E isso é algo que nos diz muito. Isso é fantástico. E conseguiste ter uma dinâmica dessas entre restaurante e agricultor. Pá, permite a ti, para já também ter uma segurança diferente, para já sabes o que vais ter, como vais ter e quando vais ter. E acredito também que a nível de preço seja mais seguro para ti, para o agricultor. Aquilo... Mesmo em termos da produção de animais, quer dizer, é uma produção bastante mais ética no caso. Uma carne que tem um valor, tem um custo de produção muito mais elevado, mas que na verdade com este tipo de parcerias se conseguem, e consumindo o porco de ponta a ponta, se consegue atenuar essa diferença do custo de produção. Sim. Pelo compromisso de dizer, sabem que aqui vamos estar sempre a consumir mais ou menos X porcos por mês, nesta regularidade, permite agilizar a produção para isso e não produzir a mais e depois estar à rasca para vender e escoar produto e estar sempre à mercê do mercado e de quem lhes compra produto, não é? Portanto, é uma parceria que ajusta a produção às necessidades e vice-versa. Tinhas a dizer alguma coisa? Desculpa. Estava a pensar, eu ia dizer mais qualquer coisa, mas não me lembro. Ok. Olha, tinha aqui uma pergunta do Guilherme e acho que é bastante interessante, também já estive a ver, que ainda não tinha visto. Tu em 2016 participaste num debate, ou fizeste uma apresentação num evento chamado Macro Food Biz, onde apresentavas um problema relacionado com as dificuldades em fixar colaboradores no Pigmeu. E a questão é, tu já arranjaste solução ao fim de 4 anos ou tiveste a sorte de arranjar o pessoal fantástico que tens atualmente contigo?
Este pessoal que tenho hoje em dia, portanto, o Alberto já está cá provavelmente um bocadinho depois dessa altura. O Capri, que é o nosso copeiro, tem 1 ano e a Rafa tem alguns meses na casa. Aquilo que nós percebemos também, a fidelização do nosso pessoal foi, nós percebemos que havia uma curva de aprendizagem muito rápida aqui no Pigmeu. Certo. Portanto, qualquer bom cozinheiro ambicioso no mercado de trabalho como tínhamos pré-Covid, em que existem mais empregos do que pessoas para trabalhar competentes, era claramente um problema. Ou seja, o cozinheiro, o bom cozinheiro, entrava cá, aprendia o que tinha a aprender e tinha que seguir o seu caminho. E isso fazia com que a taxa de rotatividade, e estamos a falar de uma equipa de cozinha que tinha antes 2 pessoas. Portanto, tínhamos sempre um chefe de cozinha, porque eu, quando abri o restaurante, não estava como chefe de cozinha, um ajudante de cozinha e o copeiro. E aquilo que fizemos foi, depois de perceber que era impossível manter cá um chefe de cozinha, foi eu assumir as funções de chefe de cozinha, acompanhar a equipa na cozinha. É óbvio que eu não estou... é uma posição de chefe de cozinha, mas que não... deixa eu ver se eu consigo... Acho que isto deve dar para fazer aqui uma coisa para bloquear isto. Vou tentar ver se consigo. Bem, não estou a encontrar como é que se bloqueia isto. Não faz mal. Portanto, vamos continuar. É dinâmico. Exatamente, é dinâmico. Alguém avisa à minha irmã que agora não posso atender, só a favor. Então, eu passei no fundo para estar dentro da cozinha muitas vezes. Claro que não estou sempre, estou muito na sala, estou muito ao computador, tenho que fazer os 3 trabalhos, mas tenho uma posição de liderança e decisão sobre a carta que antes eu sempre tentei convidar outras pessoas a terem essa liderança, essa chefia, e que no fundo acabava sempre por não resultar, porque entre o nosso conceito, aquilo que procuramos do negócio, aquilo que queremos ver no restaurante e aquilo que realmente aplicava, e atenção que já tivemos cozinheiros muito melhores do que eu a chefiar esta cozinha. Portanto, nem é uma questão não é uma questão de talento, é uma questão de visão e de adequação daquilo que é o nosso trabalho àquilo que é a realidade. E o facto de eu estar dentro da cozinha também foi resolver bastante esse problema e de eu estar mais presente na direção da cozinha, resolveu esse problema dos recursos humanos, se bem que no mercado pré-Covid o problema era um bocadinho generalizado na restauração, havia demasiada oferta de empregos e, portanto, quem fosse bom, ou tínhamos sorte de o apanhar numa altura em que ele queria transitar de um trabalho para o outro, ou então não estava disponível e estava a receber bem. E depois é preciso perceber que havia muita gente com projetos interessantes a pagar muito melhor que o Pigmeu, não é? E, portanto, a nossa capacidade de atratividade era de acordo com o trabalho que estávamos a fazer. Claro. O trabalho que fazíamos em 2016 já era muito diferente em 2018, 2019, e isso também se nota, a maneira como soubemos comunicar a nossa marca, como soubemos falar daquilo que fazíamos para fora, também nos permitiu recrutar melhor e atrair mais talento. Porque no início o Pigmeu, no posicionamento em que tinha, não atraía muita gente. Nos últimos anos, repetidamente já recebíamos os currículos no e-mail, que era uma coisa que no início não acontecia. Muito bem. Falando agora do presente, como é que está a ser a adaptação do Pigmeu a esta nova realidade? Está a ser um caos. Então, nós começámos por fechar operações no dia 13, para aí. Sexta-feira 13 já estávamos fechados, quinta-feira à noite já tínhamos decidido isso, ainda trabalhámos na quinta, sexta já não. E passámos esses dias a pensar o que é que íamos fazer. A decisão foi que íamos arrancar logo na terça seguinte com delivery. Começámos com delivery,
percebemos que as vendas mesmo assim não eram grande coisa em termos de delivery, fomos ponderando e no final da semana seguinte, tendo o exemplo da comida independente que estava a entregar mercearias em casa, já estávamos a debater esta possibilidade de entregarmos também mercearias e fizemos um teste dentro de amigos e famílias e no sábado dessa semana fomos entregar já algumas mercearias dos nossos fornecedores a amigos e famílias e percebemos que aquilo fazia sentido. Claro. Portanto, domingo, segunda e terça criámos o site, metemos os produtos que conseguíamos online e lançámos na internet, pusemos no Instagram a ver se poderíamos fazer alguma coisa através disso. E aí percebemos que realmente podia funcionar, mas a lógica era o delivery é que iria ser provavelmente o nosso sustento e aquilo era uma atividade complementar, porque já que estamos a trabalhar, conseguimos coar produto dos nossos fornecedores, levar à casa das pessoas, portanto isto tem aqui alguma utilidade, vamos fazer. A verdade é que aquilo que aconteceu foi o delivery continuava com muito poucos pedidos e a mercearia continua lentamente a crescer. E, portanto, neste momento não fazemos delivery, fechamos todas as operações de refeições e estamos 100% focados na mercearia e entregar produtos dos nossos fornecedores às quartas e sábados em casa dos nossos clientes. Ok. Por acaso não tinha percebido que já tinhas terminado a parte das refeições. Epá, fechámos na semana passada, a meio da semana, creio, porque era muito difícil a operação de montar a encomenda de cada pessoa. Sim. Receber dos fornecedores, processar aquilo tudo, transformar em encomendas para ir entregar em casa é uma logística fatal. É muito, muito complicada. E não podemos estar a fazer essa logística e ao mesmo tempo à espera que caia um pedido de delivery ou takeaway para irmos parar o que estamos a fazer e ir cozinhar. Pá, a certa altura já estávamos, entrava um pedido e nós, quem é que vai? Vou eu, vais tu? Já tudo, ninguém queria ir. Pá, não fazia sentido, porque tínhamos que interromper uma coisa que é preciso concentração e estar focado naquilo que estamos a fazer para ir dar vazão a um delivery que era um pedido, 2 pedidos por dia. Não fazia sentido, até porque as plataformas ficam com 30% daquilo que fazemos. Portanto, apostámos na mercearia, que tem, na verdade, margem menor, mas que, em primeiro lugar, tem mais utilidade para os nossos fornecedores e produtores, tem mais utilidade para o cliente que está em casa e, portanto, por agora estamos com as refeições paradas e só a fazer as entregas de mercearia. Okay. Tá bom. E vamos continuar até arranjarmos uma oferta que seja melhor em termos de refeições e em termos de restaurante para conseguir servir as pessoas em casa. Muito bem. A Mafalda Luz estava a perguntar se entregam apenas em Lisboa. A mercearia entrega em Lisboa e arredores. Dentro de Lisboa, a partir de 30 euros a entrega é grátis, ou se tiverem mais de 65 anos ou profissionais de saúde também é grátis. Uhum. Fora de Lisboa tem que ser sob orçamento e é mandarem-nos um WhatsApp, está lá no site e é só dizer para onde é que querem. Agora, fora arredores de Lisboa, ou seja, até Cascais, Sintra, Almada, tudo o que está à volta de Lisboa, Odivelas, Amadora, entregamos. Pode ter um custo de entrega diferente, Okay. mas não vamos fora desse círculo, porque também o objetivo disto é ser uma coisa local. Esse raio de ação percebemos que era importante porque havia pessoas que estavam um pouco isoladas e que precisavam de realmente ter mercearias entregues em casa, mas não nos interessa passar daí, porque acho que cada espaço tem que desenvolver um consumo cada vez mais local. Sem dúvida. Muito bem. Miguel, vamos quebrar aqui um bocado o gelo. Não sei se tu já uma vez tiveste a oportunidade de dizer como é que são os nossos quebra-gelos. Basicamente são 3 jogos, chamemos assim. Nós vamos começar pelo jogo das palavras, em que eu dou 2 opções e tu tens de escolher uma. Por vezes é um bocado complicado, mas vamos ver. Muito bem. Miguel, branco ou tinto? Branco. Gastronomia tradicional ou fine dining? Tradicional. Orelha de porco ou pezinhos de porco?
Pá, isso é difícil. Isso é muito difícil. Depende. Tu sentas Pá, muito. se for orelha de porco de Zé Júlio Vintém, orelha de porco de Zé Júlio Vintém. Ok, bem respondido. Coentros ou pois? Outra, difícil. Pois. Silarcas ou tubras? Pá, silarcas, cogumelos, Pão ou queijo? pão, Legumes ou enchidos? enchidos. Baixa ou alta temperatura? As duas, é impossível, não se pode escolher. Ok. E uma final. Cada uma tem a sua utilidade. E uma final. Estrela Michelin ou sala cheia? Sala cheia. Bem. Ok. Perguntas rápidas. O que é que tu mais odeias numa cozinha? Cantinhos de acumulação de coisas. Ok. Quando se começam a organizar mal as coisas e se começam a criar cantinhos de tralha. Ok, então parte do princípio que em casa não tens a gaveta da desarrumação. Eu não cozinho em casa. Desarrumação é em todo lado na minha casa. Eu passo lá muito pouco tempo, infelizmente. Então, desarrumação não é só na gaveta, é sempre no geral. Muito bem. Qual é que foi o melhor e o pior prato que já comeste na tua vida? Ou um? Isso é muito difícil. Não, Isso pelo é menos muito no difícil. passado recente. Vamos tentar então num passado recente. Num passado recente. Epá, isso é uma pergunta muito ingrata. Pá, é um dos, não quer dizer necessariamente que seja o melhor. Epá, eu acho que assim, do coração, arroz de cabidela feito pelo Belmiro. Ainda quando ele estava no Bela Empada, a última vez que lá fui, foi fantástico. O pior prato que comi nos últimos tempos. Não precisas dizer onde foi. Possivelmente foi uns ovos mexidos que comi feitos por mim no outro dia, que não tinha mais nada em casa. E foi dois ovos mexidos com ovos mexidos. Ok, é justo. Qual é que foi a tua melhor história? Conta-nos uma história engraçada que já tenhas vivido numa cozinha. E no Pigmeu dá para... Eu pelo menos tenho Opa, no Pigmeu. há muitas histórias engraçadas nesta cozinha. Uma história engraçada numa cozinha. Estou a ver que tenho que começar a mandar estas perguntas ao pessoal. Tens que começar a mandar, tens. Isto convém ser uma história boa, não é? Uma história boa. Então, quando pensas... Há muitas histórias boas aqui, sempre que dá porcaria. Há muita coisa gira a passar-se e é difícil escolher uma. E nenhuma foi assim também caótica. Isso tinha que ter pensado antes. Agora, assim, rapidamente, não consigo. É justo. Qual é que é o teu top 3 de ingredientes favoritos para cozinhar? Top 3 de ingredientes. Azeite, cebola e alho. Foste a primeira pessoa a conseguir dar uma resposta igual à minha. Juro. Por acaso eu tenho sempre essa pensada e eu acho que tu, a partir daí consegues fazer tudo. Não há nada que não consigas. Eu acho que a base para mim é essa. Claro. A banha também é importante, mas azeite, cebola e alho é o princípio de muita coisa. Muito bem. Último, antes de passarmos às perguntas mais sérias. Então, preferias? Dou-te 2 casos ou 2 cenários e tu tens de escolher um. Tu preferias? Atenção, de dizer que foi o Guilherme que fez este preferias. Por isso, se for muito complicado, vinga-te nele. Preferias, durante 1 hora, todas as manhãs, massajar um porco, enquanto o José Castelo Branco te massaja a ti e depois trocam? Ou seja, o porco massaja-te a ti e tu, José Castelo Branco. É um bom cenário.
Ou só podes comer porco feito pela tia Lili Canessas, sendo que ela era a chefe de cozinha do Pig. Sendo que ela era a chefe de cozinha do Pig. Epá, all in nessa. Lili Canessas, a chefe de cozinha do Pig meu. Ok, já quase dava para fazer aqui um hashtag. Tia Lili, podemos começar amanhã. Está contratada. Ia ser engraçado. Bom, Miguel, vamos às perguntas do Instagram. Vamos começar aqui com uma do André Cabrita, que foi demasiado grande para pôr aqui no feed. Eu passei aqui para o computador e vou tentar ler isto, porque acho que é uma pergunta pertinente, mas um pouco grande. Bom, ele quer nos perguntar o que é que achamos, se achamos que a tendência atual da alimentação em Portugal se dirige rumo a uma dieta que omite total ou parcialmente o consumo de carne, ou recurso a alternativas e a superalimentos, sem açúcar, sem glúten, sem animal, ou se há um regresso quase carinhoso e saudoso aos hábitos que de certa forma moldaram a nossa gastronomia. Por exemplo, porco de uma ponta à outra, o produto fumeiro, partes menos nobres. A preservação da tradição, da doçaria conventual, por aí. Resumindo, tradicional ou alternativo? Resumindo, tradicional ou alternativa? Ou seja, ou alternativa. Tendência alternativa ou tendência tradicional? Então, acho que o consumo de carne é uma coisa que nos próximos anos vamos claramente ver decrescer, por diversas razões. Não quer dizer que se produza menos carne, mas a carne tem tendência nos próximos anos a ficar cada vez mais cara. A haver parâmetros de ética e responsabilidade que implicam que se produza de diferentes maneiras e, portanto comer carne que tem o custo real da produção de um animal com ética provavelmente significa que comes menos carne, porque ela é mais cara. E, portanto, sim, comer menos carne e comer melhor carne acho que é uma tendência. Quanto aos gluten-frees e sem açúcares e sem isto e sem aquilo, epá, acho que é a altura de haver muita ponderação nisso. Acho que o gluten-free há uma interpretação muito errada do que é qual é o impacto do glúten na nossa vida, de onde é que está o glúten. O problema, na verdade, são as farinhas ultraprocessadas que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos. Normalmente, se estamos a falar de farinhas boas e fermentação natural, não existem os produtos, os problemas associados ao glúten não são sentidos da mesma maneira, e isso vale a pena pensar. Porque é que agora as pessoas começaram com esta do glúten? Mas então, se realmente há problemas e isso faz sentido, acontece o mesmo se for um pão feito com uma boa farinha, sem cereais transgénicos, sem serem farinhas ultraprocessadas. Acontece o mesmo quando se faz uma fermentação lenta? À partida, não. Claro que para um celíaco sim, mas aquilo que estamos a falar hoje em dia é de não só celíacos, mas muitas pessoas terem problemas com o glúten, sem ser a intolerância, não é? Sem ser o ataque ao organismo que acontece no glúten. Portanto, acho que faz sentido questionar o consumo de açúcar. Para mim, o açúcar é o ingrediente mais criminoso de todos os produtos alimentares, sobretudo os produtos alimentares processados. Em termos do sal, acho que há uma má interpretação do sal. Acho que tem muito a ver com localidade, ou seja, nós somos uma população que sempre consumiu bastante sal, mas que sal é que consumimos? Consumimos sal marinho, não é? Consumimos sal que tem 1000 outras propriedades para além de cloreto de sódio. É diferente comprar sal marinho íntegro, onde não foram extraídas todas as suas propriedades e todos os outros componentes que estão lá para além do cloreto de sódio, de consumir um sal que é cloreto de sódio, não é? Claro. Portanto, isso, o impacto que tem na alimentação e a quantidade de sal não pode ser medido. Nem se pode comparar ter X gramas de sal marinho num produto
a ter X gramas de sal industrial, onde já foi extraído toda a sua qualidade e que se resume a cloreto de sódio, e considerar que é a mesma coisa. É a mesma coisa que considerar que um porco criado solto e que uma carne criada solta é o mesmo que uma carne processada de um bacon de supermercado ou de uma salsicha de supermercado. Claro. Que é o que acontece muitas vezes neste registro de nutricional, de dietética, que é fala-se em porco. O que é porco? Um porco que foi alimentado a bolota é muito diferente de um porco que foi alimentado a ração e cheio de antibióticos. A quantidade de gordura saturada ou insaturada num animal criado solto é muito diferente da gordura de um animal, as próprias raças. Portanto, não se pode dizer o porco faz mal, o sal faz mal, o açúcar faz mal, não é? Tudo isto. Agora, a verdade é que temos açúcar em coisas que não precisam de açúcar. Está presente em todo lado, não é? Portanto, acho que temos que caminhar claramente para um mundo menos processado, menos cheio de coisas que nós pegamos no rótulo e não conhecemos o que é que está ali, em que a gordura utilizada é um óleo de palma que, para que acontecesse, foram criadas, dizimou-se floresta tropical para criar zonas de palmeiras para extrair óleo de palma, não é? É este tipo de coisas que é, vão ao supermercado, leiam o rótulo, não é o tradicional versus o alternativo. O que o alternativo está a questionar faz todo sentido. Agora, não pode ser ligeiro. Não pode ser dizer agora não como glúten, agora não como isto, agora não como aquilo. Tudo tem o seu lugar na nossa alimentação. E há uma coisa que o tradicional tem, e aí sim faz sentido pensarmos no tradicional como uma coisa que tem sentido, que é o tradicional não é processado. O tradicional não é alterado, não tem lá 1000 E's que não conhecemos. E é isso que interessa, é chegar, procurar um presunto, e o presunto diz assim, perna de porco e sal. Porque se vocês pegarem num presunto no supermercado, ele diz perna de porco, sal, açúcar, não sei quantos, não sei o quê. E portanto, se começarem a selecionar os produtos no supermercado por aquilo que veem, faz muito mais sentido. Porque é que ainda andamos a utilizar a margarina? Porque é que ainda se vê margarina nos produtos industriais? É porque é mais barato, não é? É óbvio que é mais barato do que panha de porco. É óbvio que é mais barato que manteiga. É mais barato que azeite. Mas não é solução. E portanto acho que o caminho é esse. É menos coisas processadas e percebermos de onde é que vêm os produtos e o que é que realmente está ali. Como é que foram transformados e o que é preciso para fazer polpa de tomate? Tomate. Porque é que estão lá mais outras 1000 coisas? Aquilo é pasteurizado. A segurança atinge-se através daí, não é? Claro. Olha, obrigado para já, só para agradecer este pequeno momento que acho que foi para quem está a ver e para mim faz todo o sentido e é de veras inspirador. E foi muito bom ouvir isto. Espero que quem está do outro lado também tenha absorvido. Bom, obrigado. Mais questões. O Guilherme pergunta se continuas a alterar a alimento regularmente. Ou seja, estamos a falar pré-Covid. Pré-Covid. Sim, mais ou menos. Ou seja, nós trabalhamos com uma grande parte que é a parte dos legumes é sazonal e essa mexe ao sabor daquilo que vem do produtor. A parte das miudezas é mais fixa, são quase os pratos mais emblemáticos da casa. Depois vamos testando e fazendo e brincando um bocadinho com as coisas, mas na parte normalmente das miudezas e da carne são sempre mais fixos do que o vegetal. Muito bem. Ok. A Ruth fez aqui uma questão que acho que nem aparece aqui toda, mas eu vou tentar ler o melhor. Independentemente de tudo que possa ser o futuro, consideras que a mercearia... Não sei porque isto não aparece tudo. Não sei se isto dá para fazer scroll. Não dá. Mas pronto, basicamente a pergunta era se consideras a mercearia um projeto a manter no pós-Covid.
Não, isso consideramos de certeza, até porque nós já queríamos ter uma mercearia do produtor cá no Pigmeu, sempre quisemos. Só que nunca havia tempo para implementar. Portanto, isto, na verdade, foi implementar um plano que estava adiado. Não era pensado para ser uma coisa online, mas fazer a ponte entre produtor e consumidor é uma coisa que está inerente na filosofia do Pigmeu. Portanto, ter uma mercearia era algo que iria surgir mais cedo ou mais tarde. Em termos de pós-Covid ou não pós-Covid, o que eu sei é, neste momento, a mercearia provou a sua utilidade, ou seja, os clientes encomendam e querem. Portanto, se existe utilidade e se tem 3 fatores, que é, estamos a escoar produto dos fornecedores e produtores, estamos a prestar um serviço útil às pessoas entregando mercearias em casa e conseguimos com isso capitalizar um bocadinho, embora a margem seja curta e embora ainda não seja suficiente e seja preciso crescer, para pagar os salários das pessoas que trabalham no Pigmeu, para pagar a renda ao senhorio, para pagar a água, luz e gás, então sim, vamos por aí e vamos continuar, enquanto que o delivery não estava a fazer isso e sobretudo pensando que o mundo em que vamos acordar a seguir ao Covid, o mundo já mudou. Ou seja, os restaurantes não vão voltar a ser restaurantes como eram pré-Covid, os hábitos de consumo vão ser diferentes e, portanto, nós neste momento temos o Pigmeu enquanto restaurante como tínhamos, adiado, simplesmente adiado. Não está pensado como é que como é que o Pigmeu se vai adaptar a esta situação, não é? O Pigmeu, enquanto restaurante, está em stand-by à espera do futuro. Porque eu não vou fazer conjecturas sobre o que é que vai ser o futuro, que capacidade é que vamos ter no restaurante, como é que os restaurantes pequenos sobrevivem a isto, como é que é o restaurante depois disto. Trabalhamos todos com máscaras e luvas, qual é a capacidade que a sala pode ter, o que é que as pessoas precisam nessa altura. Portanto, simplesmente está parado. Ou seja, neste momento a mercearia segue dela avante e vai ser o nosso foco e não vamos estar... Vamos ter dentro da mercearia produtos Pigmeu, não é? E sempre uma filosofia daquilo que é o Pigmeu dentro da mercearia, mas não vamos estar preocupados com aquilo que é o Pigmeu Restaurante. O Pigmeu Restaurante, quando a realidade se instalar, quando percebermos o que é o futuro da restauração, aí vamos perceber qual é o nosso lugar nesse novo mundo, porque é impossível perceber o que é que aí vem e, portanto, não podemos adivinhar nem querer planear nada, porque não sabemos o amanhã. É futurologia, não é? Exatamente. Portanto, aquilo que nós estamos a preparar-nos é a mercearia está a ser útil agora, será útil, vamos perceber qual é o nosso caminho agora para o futuro com a mercearia, com os produtos que temos na mercearia, alinhar aquilo que pensamos com aquilo que estamos a fazer, ter cada vez uma seleção melhor de produtos, ter cada vez um serviço melhor e manter isso para o futuro. Neste momento a mercearia tem poucos produtos confeccionados por nós, tem os croquetes, os pastéis de massa tenra, tem o porco que nós desmanchamos e pomos lá, e o nosso objetivo é que a mercearia tenha maior quantidade de produtos feitos por nós, porque nós queremos cozinhar, queremos fazer coisas, sabemos que os nossos clientes também é isso que querem e, portanto, vamos ter esses produtos. E, portanto, o caminho vai por aí e vamos vendo passo a passo, sem esperar estar a preparar o Pigmeu enquanto restaurante para o que vem a seguir. O Pigmeu será preparado enquanto restaurante quando se instalar essa realidade. Muito bem. Miguel, temos 10 minutos e ainda algumas perguntas. Vou tentar ser mais breve no que Não, eu acho que, atenção, eu não normalmente até tento, quando vejo que já está a prolongar-se muito, tento cortar, mas eu acho que a tua visão e trazer essa tua visão para nós e partilhar connosco, acho que é fantástico e é pena isto ser só ter 1 hora e temos que voltar a ir abaixo e não sei o quê, porque por mim, fala à vontade.
que o Surf and Sound Waves afirma que usa língua, mioleira, rins e questiona que mais posso fazer para aproveitar mais o porco. É pá, fazer a própria banha em casa, não é? Fazer a banha para cozinhar, que é o que nós fazemos aqui no Pigmeu, só cozinhamos com a banha dos nossos porcos. Há algumas coisas em que utilizamos azeite, mas a maior parte das coisas são cozinhadas com a banha que vem dos nossos porcos. E isso é um ingrediente-chave e é uma das maneiras de rentabilizar o animal. Claro que estamos a falar de porcos alentejanos, portanto o percentual de gordura é muito alto e a gordura é de muito alta qualidade. Muito bem. Próxima questão. Esta é do Paulo Amado. Uma marca que tenha deixado o estágio com a Rita Cupido nas edições do Gosto. Que me tenha deixado o estágio com a Rita Cupido nas edições do Gosto. Epá, os amigos que fiz por ter estagiado lá durante uns meses, sem dúvida, não é? Ter conhecido essas pessoas que trabalham nas edições do Gosto, o trabalho que eu fui estagiar para as edições do Gosto por ser um grande admirador do trabalho que as edições do Gosto têm feito ao longo dos anos, não é? Portanto, a curiosidade foi exatamente essa, ver o que é que está por trás, como é que funciona, explorar outras coisas. Epá, e a marca são as pessoas que conheci lá e que mantêm relação, pá, e que é uma grande alegria poder falar com essas pessoas. Muito bem. Pedro Abril pergunta que importância num futuro próximo vão ter as Ghost Kitchens? O livro vai levar um upgrade brutal? Não sei se a pergunta continua. Então, eu acho que as Ghost Kitchens e o delivery são um mercado que eu já estudei há 2, 3 anos atrás e que ponderei montar no Pigmeu já há algum tempo, montar outros conceitos só para delivery, de forma a rentabilizarmos melhor o espaço, rentabilizarmos melhor a cozinha, etc. Acho que financeiramente, quando se olha para o negócio, pensar que de uma cozinha podem sair várias marcas, que podemos centralizar a produção e fazer coisas boas a sair todas do mesmo sítio para diferentes públicos, faz todo sentido. Mas a verdade é que nós também percebemos que isso não estava a funcionar em lado nenhum e não tem funcionado pré-Covid até agora em muitos sítios. Numa situação pós-Covid, acho que vão... Pá, o investimento em termos de investidores está a ir muito nesse sentido. Dentro da área da gastronomia está-se a investir em duas coisas, agricultura e pecuária. Okay. E dentro da restauração o investimento é nulo, mas no que é Ghost Kitchens e delivery, os investidores estão-se a deslocar para essa zona. Se bem que aquilo que eu tenho percebido é que isso só fará sentido quando for, ou quando houverem melhores soluções em termos de plataformas, que não fiquem com 30% da margem, porque não podemos pagar por uma entrega, por um serviço de entrega, 30%, quando muitas vezes somos nós que estamos a gerar o cliente e aquilo que está a ser prestado. Claro que é o serviço de compra, a taxa de pagamento dos cartões, a logística toda, organizar tudo e depois sim a entrega, como é óbvio, estão muito mais coisas englobadas, mas 30%, das duas uma, os preços sobem muito ou não é fazível. Portanto, para que essas lógicas de Ghost Kitchens, Dark Kitchens funcionem, vai ter que haver também melhores soluções em termos de entrega, ou ter entrega própria, ou cooperativamente termos entregas entre restaurantes, que é uma coisa que nós vamos ver rapidamente. Isto não vai ter hipótese. O mercado como está, temos muitos restaurantes, alguns deles estão a fazer dinheiro na Uber, etc. Quem está a fazer dinheiro não tem interesse em pagar aqueles 30% à Uber. Sim. E os que são pequeninos fazem pouco dinheiro e têm que pagar ainda 30% à Uber. Então é completamente inviável e, sobretudo, numa altura em que isto é uma emergência nacional, em que os restaurantes estão a lutar para sobreviver. Estas empresas como a Uber, a Glovo, a Takeaway.com estão a ficar com 30% disto. Aquilo que tem que haver aqui é um apoio à restauração, não é um roubo à restauração. Portanto, estas pessoas estão a lutar para sobreviver e eles ficam com 30%.
têm todo o direito de fazê-lo. As pessoas montam contratos, nós trabalhamos com essas empresas e montamos contratos com eles e aceitamos as condições deles. O que eu estou a dizer é que o mercado e a restauração, dentro de muito em breve, não vão aceitar mais essas condições. E, portanto, aquilo que vamos ver é ou essas empresas vão mudar essas taxas ou nós vamos resolver isso. Claro. E isso vai acontecer muito em breve. Muito em breve. Sem dúvida. Só aqui uma última. Não sei se... O André, vou tentar ler por aqui. O André pergunta sobre a questão ética inerente ao consumo de carne. Só faz sentido, do ponto de vista ético, consumir carne em equilíbrio com outros alimentos? Ou não consigo ver o resto da pergunta? Só faz sentido... André, se puderes conseguires... Consumir carne, se for carne proveniente de fontes seguras, exemplo, freixo do meio. Opa, em termos de ética, sim. Eu acho que eu não condeno ninguém por consumir carne de produção intensiva. Agora, aquilo em que eu acredito é que a produção intensiva não é uma produção ética e, portanto, tem uma série de constrangimentos. E é possível criar porcos de outra maneira. Nós, quando falamos no porco alentejano, raça pura, e quando falamos no bízaro, normalmente são criados em regimes extensivos ou semi-extensivos. Portanto, nós temos soluções nas raças autóctones e na maneira como elas são criadas. Portanto, não é impossível vivermos nesse paradigma de que só em produção intensiva é que é viável, não é? Sim. Portanto, nós até podemos questionar se é ético comer carne. Que ainda é outro nível, não é? Porque aquilo que faz sentido e que eu compreendo muita gente é que acha não ser ético matar um animal para se alimentar quando pode ter outra solução. E acho que isso é o extremo da compaixão e está correto. Eu lido com isso de outra maneira. Acho que nós somos seres omnívoros. Não quer dizer que não possamos vir a mudar, que não possamos não comer carne, mas a lógica do consumo de carne tem que ser sustentável. Não é? Claro. Sim, e acima de tudo. Muito bem. Miguel, vamos aqui à última questão, não é uma questão, é a tua sugestão de leitura para esta quarentena, para o pessoal que está em casa. Sugestão de leitura. Tu tinhas metido para preparar isso, eu não preparei, mas... Não, é porque eu fiquei a pensar em tantos livros que tinha para que poderia recomendar e acabei por não decidir nenhum, mas acho que há um livro que pode ser interessante para quem é da área, que é o We Chefs, do João Vengrovius, que tem entrevistas a vários chefes no mundo. E uma das coisas interessantes de perceber é que muitos deles falharam muito no caminho, até chegarem onde chegaram. Claro. Hoje em dia são os melhores do mundo, mas antes de chegarem lá falharam muito. E eu acho que essa mensagem que está inerente no mundo e no mundo, neste mundo que são os melhores do mundo, e que na verdade todos até serem os melhores do mundo falharam muito, é muito importante lembrar. E é importante lembrar que mesmo os melhores do mundo estão nesta situação neste momento. Estamos todos no mesmo barco, isto vai afetar todos da mesma maneira, e a restauração tem que se manter unida, tem que resistir e temos que trabalhar uns para os outros e cooperar, porque o que vem a seguir é um mundo diferente, não é? E sobretudo para Portugal, que contava com muito turismo, vai ser uma grande derrota. Vamos ter que ver muitos sítios fechar, mas acho que também pode ser a altura de irmos ao encontro mais daquilo que é essencial, daquilo que é local e do que é que realmente, quem é que servimos, não é? E o que é que servimos. E acho que vamos ter aí, há de alguma coisa positiva a ver no meio do turbilhão que aí vem. Muito bem. Miguel, estou só a cortar-te porque isto vai abaixo dentro de um minuto. Só agradecer-te por teres... Obrigado eu pelo convite
Para mim Foi um grande prazer estar aqui contigo. Foi um prazer ouvir-te, eu só estive aqui a ouvir e acho que para mim foi fantástico. Só relembrar quem está a ver, dia 15 voltamos com mais um Live Chef, é o Ricardo Luz, subchefe do Bombom e CCA 2019. Vamos tentar perceber como é que o CCA também lhe mudou a vida. E relembro que este vídeo vai estar disponível em taste.pt da Intermagazine e das edições do Gosto. Miguel. Adeus a todos. Obrigado por terem visto. Obrigado. Um abraço, Filipe. E obrigado. Até já. Um abraço. Um abraço.